É bem possível que esta série de narcisismo, numa visão psicológica, termine com o programa de hoje. Quer dizer, até se poderão ir fazendo um ou outro mais, mas com o programa de hoje encerra-se a lista de ideias que se tinha como objetivo abordar. Nesse caso, deixámos para o fim um dos temas mais delicados, neste caso, tentar responder à pergunta se é possível recuperar a empatia perdida ou não desenvolvida, ou seja, pode um narcisista deixar de o ser? Claro que já fomos falando disto, porém hoje vamos aprofundar um pouco mais, relembrando as origens do narcisismo, tentando chegar a uma visão equilibrada do narcisismo, refletindo se a mudança está ao alcance do narcisista e, como não podia deixar de ser, concluir assim uma bagatela qualquer. Vamos então tentar rematar esta série, cheia de queixas acerca de vizinhos, pigarrianços, falhas de voz, dislexia, enfim, toda a sorte de coisas assim muito humanas num mundo que parece caminhar em direção a um tenebroso transhumanismo, provavelmente só bem visto por quem? Narcisistas e criaturas afins. Revendo a matéria, a ideia geral é que o traço narcisista patológico ou a perturbação de personalidade narcísica serão uma reação a abusos prolongados, a traumas na infância ou na adolescência, frequentemente fomentada por fatores de risco hereditários. As perturbações de personalidade, no fundo, são isto mesmo, serão isto mesmo. Adaptações desadaptativas de um temperamento propício a um mundo disfuncional. Ora, os tipos de abuso ou trauma variam muito, bem como as fontes, já que os perpetradores podem ter sido os pais, mas também vai além de cuidadores da família, ou seja, educadores, colegas, pares, modelos sociais. Na descrição ficarão as ligações para os programas em que se tratou deste tema em particular. O que interessa agora será reforçar que as consequências do problema, como temos visto, são inúmeras, variadas e essencialmente funestas. Para o narcisista, para os seus circunstantes e para o ambiente em geral. Aliás, talvez não seja exagero dizer que as consequências para o mundo são devastadoras, na medida em que o narcisismo parece acarretar quase invariavelmente uma dose insustentável de caos, disrupção, sofrimento, etc. Perante isto, a inevitável questão: como devemos ver o narcisista? Como podemos ver o narcisista? Bem, como aquilo que é um ser humano. Nunca esquecer isso, pelo contrário, portanto, de um lugar de empatia e sobriedade, terá de haver compaixão e realismo quando se lida com este tipo de pessoas e com todas as pessoas, na verdade, mas com estas em particular. Vamos então destrinçar esta questão da compaixão e do realismo. Assim, no que toca a compaixão, talvez um ponto de partida seja não demonizar a pessoa, que é muito do que por aí se vê. Quer dizer, basta explorar uma série de conteúdos nas redes sociais para se verificar que há essa tendência. Muitas vezes até uma certa incitação ao ataque e será altamente criticável, quem sabe até condenável, a quantidade de pessoas que se predispõem a fazer vídeos ensinando a infernizar a vida do narcisista, o olho por olho, dente por dente, que não se tem mostrado funcional, se não basta olhar para o mundo que se move sobre esse lema. Entrar por estes caminhos, com certeza, será deitar mais achas à fogueira.
Enfim, uma coisa é a pessoa desenvolver estratégias de defesa a vários níveis, tentar integrar, transfigurar a dor vivida, o sofrimento. Outra será atacar deliberadamente ou por vingança. Se assim for, não estará a fazer parte da corrente de perpetuação do problema? Pior, não estará a pavimentar o caminho para se tornar naquilo que a fez sofrer e que supostamente quer resolver? Questões pertinentes, não é? Depois de não demonizar e também não fazer o contrário, de não legitimar o papel de vítima. Lembremos, isso é um importante gesto de sabedoria e compaixão. Mas depois de não demonizar, fazendo um exercício de empatia, é importante tentar vestir a pele do outro. O narcisista dificilmente virá do vazio. Como temos visto, há quase sempre uma razão para isso, uma triste razão. Olhar para o narcisista como um produto de sofrimento, da dificuldade ou da incapacidade para integrar a experiência do sofrimento pode ser fundamental para todas as partes. Quer dizer, sabemos lá se acaso tivéssemos passado por circunstâncias iguais ou semelhantes, se não teríamos ficado na mesma ou pior. E no caso de termos passado por circunstâncias iguais ou semelhantes, mas não nos termos tornado narcisistas, também é uma boa oportunidade para se cultivar a tolerância. Ver que cada um responde consoante consegue, consoante as capacidades que tem. Por mais elitista ou paternalista que possa parecer, vai aqui um exemplozinho. Uma criança de 5 anos não se ajustará numa aula de primeiro ano da faculdade. Ou seja, há percursos e aprendizagens consoante o estado, a capacidade, consoante lá está, o estado de desenvolvimento de cada um. De maneira que temos todos os mesmos direitos fundamentais, mas somos todos diferentes. Lembremos isso. Muitas vezes o narcisista é uma pessoa que não aceita mais a experiência do sofrimento na vida. Uma pessoa com um limiar de resistência à dor emocional e física, mas sobretudo emocional, mais baixo. E mesmo que seja um caso difícil, hostilizar só irá agravar a situação. E isto aqui é capaz de parecer óbvio. Em geral, a vida diz-nos que as pessoas tendem a dar aquilo que trazem consigo, aquilo em que acreditam. Logo, pessoas infelizes tendem a disseminar infelicidade. Pessoas caóticas tendem a disseminar o caos. Este é quase sempre o caso dos narcisistas. São pessoas infelizes, caóticas, que tendem a espalhar ou até mesmo a impor a sua infelicidade, a sua caoticidade aos outros. Ademais, estes estados disruptivos, sobretudo narcisismo, parecem doenças. Isto é para ser dito com cuidado e para ser ouvido com ainda mais cuidado ainda. Parecem doenças infecto-contagiosas, tendem muito a passar de uns para outros facilmente e em larga escala. Se de um lugar de autopreservação, de conhecimento, idealmente de sabedoria, conseguirmos olhar para o narcisismo com compaixão, será também a garantia de que não nos tornamos na nossa nêmesis, não é? Interromper a cadeia de transmissão é fundamental. Portanto, tratemos o narcisismo e os narcisistas com compaixão. Agora, vamos tratá-los também com realismo. E aqui podemos recorrer a duas parábolas assim daquelas espirituais, salvo seja. Primeiro, temos um monge e um homem laico. Ora, o laico observa que o monge está a tentar ajudar um escorpião, impedindo que esse morra afogado lá num lago onde caiu. A coisa não está a correr bem, porque o escorpião vai sempre picando o monge. Até que o monge encontra ali um pau e, com uma certa estratégia, consegue tirar o escorpião
da poça, do lago, e lá vai o bicho a salvo. Naturalmente, tendo visto a cena, o laico questiona o monge: por que ajudaste esse escorpião se ele só te retribuía picando-te? Ele pergunta. E o monge responde: porque se a natureza do escorpião é picar, a minha é ajudar. Primeira. Vamos à segunda. Temos a parábola da rã e do escorpião, em que o escorpião pede a uma rã que o leva às costas para que possam atravessar a margem de um rio. A rã fica duvidosa, com medo de ser picada, e pergunta: vais-me picar? O escorpião garante: não, estás maluca, então assim morremos os dois. Ela lá aceita, dá boleia ao escorpião, e quando está a meio do caminho, leva uma picada. Sabendo que vai morrer, pergunta: então, mas porquê que me picaste? Então vamos morrer os dois. Tu disseste que não me picavas. E o escorpião responde: pois disse, mas a minha natureza é picar e não consegui fugir disso. E pronto, os bichos morrem, os dois afogados. Ora bem, a ideia claramente não é dizer que os escorpiões são maus, coitadinhos, são só bichitos quitinosos, com pinças e veneno. A ideia é extrair algum significado. Posto isto, em que significado ficamos? Provavelmente num equilíbrio entre as duas histórias, ou seja, estabelecer um compromisso entre autenticidade e realismo. Lá está, estamos a chegar ao realismo. Cientes das nossas capacidades e daquilo que temos diante de nós. Sejam pessoas, sejam situações. O monge escolheu ajudar, mas teve de o fazer adaptando-se à natureza de quem queria ajudar. Só assim foi possível. Algo que a pobre rã não conseguiu. Com o narcisismo, a lógica é dir-se-ia a mesma, seja para ajudar ou para sair de cena, porque não se vai advogar uma coisa ou outra à partida. Isso é definido em função de cada pessoa, de cada caso. Mas como se dizia, qualquer que seja a atitude que se escolhe ter relativamente ao narcisista, terá sempre de ser realista perante a natureza dessa pessoa. Alguém que muito provavelmente vai querer enganar, manipular, magoar, etc., seja como for. Neste caso, o realismo acaba por ser um corolário da compaixão, da empatia. Porque ao vestir a pele do outro será mais fácil de o sentir, eventualmente de o entender, num certo grau. Entender nas suas virtudes e defeitos, pelo que em função disso sopesar qualquer decisão. Portanto, assumir uma visão sóbria daquilo que é o narcisismo, o narcisista verdadeiramente é o ponto de partida para se estabelecer os limites pessoais necessários a tomar as melhores decisões, porque também permitirá entender ou nem que seja aceitar os limites do outro. Realismo, minha gente, realismo. E muito se tem brincado ao longo destes programas, adjetivando o bichinho, o bicharoco, a criatura, o criatura, o vampiro, os lobisomens, abantesmas, etc. Mas uma vez mais é fundamental deixar claro que isso não surge numa base de desrespeito. Não é um ataque sequer, nem nada que se pareça. Antes é uma tentativa de abordar um assunto sério que traz dor e sofrimento de um modo mais leve, quem sabe com humor. Portanto, devemos sempre respeitar o narcisista, a jamais menosprezá-lo ou monstrificá-lo, porque é um ser humano e assim o merece, e porque só assim, provavelmente só assim, conseguiremos agir da melhor maneira possível perante o mesmo, perante o narcisista, ou ajudando, se e como for possível, ou saindo de cena. Sinceramente, costuma ser a situação mais comum. E vistas as coisas deste prisma, vem mesmo a questão motriz. É possível um narcisista deixar de o ser? Sim, há de ser.
Como dizia o outro, não há impossíveis. Lembremos que o narcisismo se manifesta num espectro, o espectro de falta de empatia. Há manifestações mais leves e mais agudas de narcisismo. Há padrões diferentes de narcisismo, grandioso, vulnerável, maligno, etc. É ir ver os programas anteriores. Neste caso, ouvir. Se a pessoa em causa estiver na zona mais leve do espectro, naturalmente haverá mais otimismo quanto a uma tomada de consciência. Isto se compararmos a uma pessoa que esteja na zona mais aguda do espectro, ou num padrão mais severo. Voltando ao mesmo, acima de tudo, cada caso é um caso. Agora, cada caso é um caso e já se tem visto sucesso neste tipo de tratamentos. Atenção, é bom acrescentar isto. Agora, se é fácil, não parece. Se é comum, tão pouco. Dito isto, as razões para tal terão a ver com uma série de obstáculos individuais e coletivos. Quanto a obstáculos individuais, quer dizer, há muitas coisas que fazem com que o narcisista tenha dificuldade em mudar. A falta de discernimento para procurar tratamento ou muita resistência ao tratamento, este será provavelmente o ponto de partida. A maior parte dos narcisistas não procuram ajuda. Ainda assim, a maioria não são todos, atenção. Mas a maior parte não procura ajuda porque não possui o discernimento para entender que isso é necessário. Não há noção de que se tem um problema. Quando procuram tratamento, lá está, não só acreditam que o problema estará noutras causas, como também tendem a interromper o processo antes de se chegar ao busilis da questão. Se por alguma razão chegarem a uma fase em que é sabido que se está a tratar o narcisismo, normalmente sabotam, abandonam o barco, negando. Depois há o grande problema nuclear ao narcisismo, o facto de ser uma situação de subdesenvolvimento. E isto é fundamental. Isto envolve o quê? Quando há depressão, por exemplo, o terapeuta pode ajudar a debelar os sintomas associados à depressão. E se depois disso chegar à personalidade dessa pessoa e essa personalidade for funcional, for pró-social, boa, o problema está resolvido. Ora, tratar o narcisismo é mais do que cortar os sintomas associados, pois o problema é que a personalidade funcional pró-social não foi desenvolvida. O que é que o terapeuta tem de fazer, então? Primeiro tem de ajudar a debelar os sintomas que levaram o narcisista ao contexto terapêutico e depois ajudar a edificar uma personalidade. Bem, isto pode ser particularmente trabalhoso se estivermos a falar de um adulto de 30, 40, 50, 80 anos, que toda a sua vida viveu habituado a um registro narcisista, a uma visão narcisista do mundo. Implica restaurar, mudar, reconstruir ou construir de base os alicerces de um edifício que paradoxalmente já existe, mas está ali todo torto, precariamente erguido. Olha, esta imagem parece que reflete bem a situação global do narcisista. Naturalmente, isto traz muita dificuldade em ter autoconsciência e a tal resistência ao autoexame e a resistência à mudança. Deste subdesenvolvimento nuclear emergem todas as características que tornam o narcisismo um padrão bastante difícil de tratar. É precisamente daqui. Mas talvez se destaque a insegurança, que, claro está, é também nuclear. O grande conflito do narcisista vem, sobretudo, da profunda insegurança que sente. Há um tremendo desconforto em relação a si próprio. Há um sentido de vazio, de inadequação, por falta de afeto, lá está, por vergonha, por um pavor à vulnerabilidade,
ou por uma mentalidade tudo ou nada, lidar com isso, com o sentido vazio, de inadequação, afigura-se difícil ou extremamente difícil. Em virtude dessa insegurança extrema, o narcisista vai depender totalmente do mundo exterior para se validar, quer dizer, qualquer crítica é sentida como um tsunami de vergonha, por exemplo. Se o mundo exterior lhe vai sugerir sequer que tem um problema, ainda por cima, grave, resiste ou fecha-se ainda mais. Também pode acontecer que, estando comprometido com o tratamento, comece a vir um sentido de vergonha. Isto já se tem verificado algumas pessoas com esta perturbação ou com o traço patológico aderem ao tratamento, mas a partir de uma certa altura começam a sentir tanta vergonha, tanto embaraço, que entram num registro evitante, de personalidade evitante, o que depois tem também que ser trabalhado. Enfim. Bem, vimos isto em termos de obstáculos individuais. Quanto a obstáculos coletivos, o que é que se pode dizer? Para se tratar o que quer que seja, é preciso disposição interior e também que o meio ajude. Algo que neste momento vem no sentido contrário. Quando se trata de narcisismo e os traços e as perturbações que estão no espectro da falta de empatia, claramente o meio ao redor não ajuda. Dito isto, voltamos a algo que já tem sido sumariamente referido. O facto de vivermos numa época e num contexto generalizado onde há um grande reforço do narcisismo, da falta de empatia. Neste sentido, teríamos de evoluir para uma cultura que valorizasse a empatia, que se focasse em autopreservação, em interdependência, na mesma medida. A cooperação em detrimento da competição, o afeto em detrimento daquela fisicalidade animalesca, coitadinhos dos animais, com todo o respeito por eles, a profundidade em detrimento da superficialidade, a tolerância em detrimento da humilhação, da vergonha, a autenticidade, a vulnerabilidade em detrimento das armaduras, daquelas personas que se vão assumindo, a parcimónia, sobriedade, equanimidade, em detrimento do quê? Da mentalidade tudo ou nada. Enfim, a cantilena que temos vindo aqui a parlapear ao longo dos programas. Ora, não se vai transfigurar o problema do narcisismo se o meio ao redor continuar a ser terreno fértil para o contrário, precisamente. Ainda assim, e apesar disto tudo, vistos estes obstáculos individuais e coletivos, voltemos a dizer, cada caso é um caso. Isso deve ser tido em consideração e, de facto, há registro de sucesso terapêutico com narcisistas. O que são boas notícias. O que é motivo para não desistir, o que é motivo para continuar. Podemos sempre ver o que correu bem nestes casos. Agora, também reforcemos que isso já é missão de quem? De um terapeuta legitimado, um grande exorcista, não estou a brincar, um diretor espiritual legitimado, solicitados para tal, e não de uma namorada, um pai, uma mãe, um curandeiro, um amigo, um vizinho. Tem que ser alguém que tenha a capacidade para o fazer. Portanto, quando se pode ou consegue tratar o narcisismo, implica, grosso modo, o que foi referido. Numa primeira fase, ajudar a mudar comportamentos. Numa segunda fase, ainda outro nível de profundidade, ajudar a mudar a razão subjacente aos comportamentos, ou seja, a experiência emocional e empática, restaurando ou construindo a personalidade. Relembremos sempre aquela ideia de massa crítica. Quem sabe, se conseguirmos que mais gente narcisista se trate com sucesso,
Começando pelos casos mais fáceis entre aspas, isso cria um movimento no sentido inverso ao que temos vindo a observar, isto é, no sentido das pessoas se desnarcisificarem e não o contrário. Senão lá terá que vir um cometa para varrer isto tudo. Não, estou a brincar outra vez. E entrando já, ou finalmente, no momento de conclusão, no que toca a este assunto, tentemos não cair naqueles binómios fáceis e simplistas de que há heróis e vilões, ou unicamente vítimas e abusadores. As coisas são mais complexas que isso. Pelo que se pede uma análise sensata, cuidada, inteligente, compassiva, realista. Tentar ver a coisa de uma perspectiva mais ampla, distanciada o suficiente para não se misturar alhos com bugalhos. Acima de tudo, assumir responsabilidade individual, na medida em que cada pessoa deve assumir o compromisso consigo própria de se monitorizar, tentar saber como e quando é dominada pelo traço narcisista e, analogamente, como e quando é facilitadora, agente ou vítima do narcisismo. Mas assumir também responsabilidade coletiva, ou seja, investir na sensibilização do problema, na elucidação do problema, criar um ambiente de prevenção que corta a cadeia de propagação e quem sabe, haja uma mudança de comportamentos narcisistas generalizados, que haja uma mudança generalizada desses comportamentos. Em suma, é um tema delicado, pelo que acarreta a todos os níveis. Muito do que há de errado neste mundo tem a ver com a disseminação, a normalização da falta de empatia, o modo como isso tem sido perpetuado e aparentemente empolado de geração em geração. Os efeitos não são bons. Relembremos, por exemplo, há um aspecto muito importante. Hoje em dia a malevolência é vista como um fator de trauma muito maior do que, por exemplo, a tragédia. E isto diz muita coisa, porque a malevolência está muito associada à experiência que muitas vezes temos com estas pessoas que têm falta de empatia. Até porque se a tragédia não pode ser evitada, que Deus nos livre, uma morte, um acidente, um desastre natural, Deus nos livre, a malevolência sim, ela pode ser evitada. Ou mais facilmente, alguns por aí. Pelo que até pode estar ao nosso alcance. Deixemos a necessidade de controlo, aumentemos a empatia, contrariemos a tentação de explorar, de manipular, recusemos o sentimento de merecimento ou titularidade, a superioridade. Sejamos honestos, pacientes, gentis, para connosco e para com os outros. Sejamos compassivos, sejamos generosos, sejamos amorosos. Peçamos desculpa se for preciso. Não estaquemos se acharmos que para avançar é preciso que alguém nos peça desculpa. Isso já depende do outro, não depende de nós. De nós só depende avançar de um modo ou de outro. Responsabilizemo-nos. Tenhamos em conta que de boas intenções está cheio o quê? O inferno. O que leva a uma grande necessidade da pessoa se auscultar reflexiva e continuamente quanto aos seus comportamentos, quanto aos seus mundos interiores, quanto ao que tem de positivo e negativo em si e não só aquilo que acha que vê nos outros. De positivo e de negativo, quer dizer, queiramos aprender sempre, sejamos eternos estudantes da vida. Enfim, que bela maneira de rematar este capítulo, não? Só falta cantarmos juntos, de mãos dadas, andando à roda, ou se calhar também não é preciso exagerar.
E caso este tenha sido o último programa da série Narcisismo, assim, numa visão psicológica, não há mal nenhum em sentir um aperto no coração, um nó no estômago, quem sabe até verter uma lágrimazinha, ou duas, ou três, ou mais. Se assim for, é um belo sinal de empatia, de se ter as emoções, o coraçãozinho no lugar. Uma vez mais, ficai à vontade para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Falou-vos João Machado, com gosto. Um obrigado a todos, até breve e bem-aja.